Antes que nossa história comece, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade e garante que você receba recomendações de vídeos que vai adorar. E não se esqueça de conferir os links para outros vídeos incríveis que deixamos na descrição. O seu apoio faz toda a diferença. A manhã de inverno em Buenos Aires cobria a cidade com um véu de nuvens cinzentas. Do lado de fora das janelas de vidro do Colégio San Martín, o vapor da respiração dos alunos pairava no ar gelado, como pequenos fantasmas se dissipando na frieza da metrópole. Dentro da sala de aula do último ano, porém, a atmosfera era mais quente, carregada de uma eletricidade palpável. Era o dia do anúncio, o momento em que o destino da tão esperada viagem de formatura seria finalmente revelado. As vozes dos estudantes se entrelaçavam em um zumbido de especulação e desejo. Com certeza será a Europa, afirmou Mateu, o líder informal do grupo, com uma confiança que beirava a arrogância. Paris ou Roma, aposto, onde a civilização realmente aconteceu. Ao seu lado, Sofia, pragmática e com um gosto refinado, concordou, ajeitando o cachecol de lã. Ou talvez Nova York. Precisamos ver um lugar desenvolvido de verdade, sentir o pulso do mundo. O Sudeste Asiático também seria uma boa, ponderou Lucas, o gênio da matemática do grupo, que já calculava mentalmente os custos e benefícios logísticos de cada destino. Barato, exótico e com uma infraestrutura turística eficiente. Risadas e sonhos voavam pela sala, pintando o ar com imagens de torres, museus e metrópoles distantes. No meio dessa cacofonia de esperança, o professor Vargas, um homem de meia-idade com olhos que pareciam ter visto mais do que os livros que ensinava, pegou um giz e se virou para o quadro negro. O silêncio caiu sobre a sala como uma cortina pesada. Com um movimento deliberado, ele desenhou as letras no quadro, o pó branco se desprendendo a cada traço, BRASIL. Por um instante, a palavra ficou suspensa no ar, incompreendida. Então, a realidade se instalou, e a sala explodiu em um coro de incredulidade e decepção. O quê? Brasil? A voz de Mateu soou, carregada de um desprezo que não fez esforço para esconder. Por que iríamos para um país tão caótico? É só futebol, carnaval e favela. Eles são o nosso quintal bagunçado. Sofia bateu a mão na mesa, seu rosto uma máscara de frustração. Que perda de tempo. Não há nada de refinado lá. É um país subdesenvolvido, barulhento e sem cultura de verdade. A Argentina está anos-luz à frente em termos de sofisticação. Lucas, sempre com seu tablet em mãos, já puxava dados e estatísticas. Logisticamente é um desastre. A criminalidade é altíssima, a infraestrutura é precária e o custo-benefício é péssimo comparado ao que poderíamos aprender em um país de primeiro mundo. Isabela, a artista do grupo, que até então sonhava em desenhar as catedrais góticas da Europa, suspirou desapontada. Arte? No Brasil? O que eles têm além de artesanato de praia e uns grafites coloridos? A verdadeira arte está nos museus de Paris, não na bagunça tropical. A sala inteira se uniu em um lamento coletivo. Para aqueles jovens argentinos, o Brasil não era apenas um vizinho, era um rival constante, um ponto de comparação que sempre os favorecia em suas próprias mentes. O Brasil era o caos contra a ordem portenha, a improvisação contra o planejamento, a exuberância descontrolada contra a elegância europeia de Buenos Aires. Era um estereótipo confortável, reforçado por décadas de rivalidade no futebol e na política. O professor Vargas observava a reação de seus alunos em silêncio, deixando a onda de preconceito lavar a sala. Então, com a mesma calma com que escrevera no quadro, ele se virou para eles. A diferença entre o que vocês pensam que sabem e o que seus olhos realmente verão, disse ele, sua voz baixa, mas ressoando com autoridade, também é um dos objetivos de uma viagem de formatura. As palavras dele, no entanto, não foram suficientes para acalmar os ânimos. Mateus sussurrou para Lucas, vai ser um tédio monumental. Pelo menos teremos muitas histórias para rir da desorganização deles quando voltarmos. Lucas assentiu, já planejando um estudo comparativo da ineficiência brasileira. Sofia olhou pela janela, resignada. Bem, já que não tem jeito, vamos aproveitar para confirmar todos os nossos estereótipos. Pelo menos renderá boas piadas. Isabela abriu seu caderno de desenho e, com um traço desanimado, desenhou uma caricatura de um jogador de futebol sambando. É isso que o Brasil é, não é? Não há muito mais para desenhar. A decepção era a palavra que unia a todos.
Mas era precisamente essa decepção a semente da jornada que estava por vir. No fundo de seu cinismo, Mateus sentiu uma pontada estranha, uma pergunta que ele não ousou verbalizar. E se estivéssemos errados? Sofia, mesmo criticando em voz alta, sentia uma curiosidade incômoda, um desejo secreto de ser surpreendida. Lucas, por mais que os dados indicassem o contrário, não conseguia silenciar uma pequena voz em sua mente que questionava a validade de suas fontes. E Isabela, enquanto desenhava o estereótipo, sentiu um desejo inexplicável de ver as cores do Brasil com seus próprios olhos, mesmo que para provar a si mesma que eram tão cafonas quanto imaginava. A palavra Brasil no quadro negro havia, de fato, acendido um fogo de insatisfação, mas sem que eles soubessem também havia lançado uma pequena faísca de dúvida. Uma faísca ainda minúscula, quase invisível, mas que tinha o potencial de se tornar uma chama capaz de queimar seus preconceitos até as cinzas. Semanas depois, a madrugada fria envolvia o aeroporto internacional de Ezeiza. A luz pálida que se filtrava pelo teto de vidro do terminal de embarque parecia tão gelada quanto o ar lá fora. O som de malas com rodinhas deslizando pelo chão polido, os anúncios em espanhol e inglês ecoando pelo salão e as vozes dos pais em suas despedidas criavam uma sinfonia familiar de partidas. Mateu, ajustando a gola de sua jaqueta, tentava se desvencilhar do abraço preocupado de sua mãe. "Tem certeza de que você vai ficar bem lá, meu filho? O Brasil é tão perigoso, tão desorganizado. Leve este dinheiro extra para qualquer emergência", disse ela, sua voz tingida mais pelo preconceito do que pela preocupação genuína. "Não se preocupe, mãe. Mesmo que seja um caos, estarei com meus amigos. No pior dos casos, vira uma aventura para contar", ele respondeu, com uma bravata que não mascarava completamente sua própria apreensão. Sofia recebia os últimos conselhos de seu pai, um arquiteto que via o mundo através de linhas retas e ângulos perfeitos. Tente observar a falta de planejamento urbano deles. Pode ser uma boa lição sobre o que não fazer, ele disse, entregando-lhe um guia de viagem europeu, como se para lembrá-la do que ela estava perdendo. "Ah, se fosse Paris!" Ela suspirou para Isabela. "No Brasil, o que veremos? Igrejas barrocas cafonas e prédios sem nenhum estilo." Lucas, por sua vez, recebia um abraço rápido de seu pai, um economista pragmático. "Não gaste muito. Duvido que haja algo que vale a pena comprar nesse país. Tente analisar a economia informal deles. É um caos, mas um caos que de alguma forma funciona." Lucas assentiu, já com seu plano mental traçado, mas seu olhar teimava em se fixar na palavra Guarulhos impressa em sua passagem. Isabela segurava seu inseparável caderno de desenho enquanto sua mãe lhe dizia: "Mesmo que não haja inspiração artística, tente encontrar alguma cor local, pelo menos para praticar seus traços." "Claro, mãe. Vou desenhar o caos em todas as suas formas", respondeu ela, mas por dentro, uma pequena voz sussurrava: "E se houver beleza nesse caos?" O grupo se reuniu em frente ao balcão de check-in, uma fileira de uniformes escolares que parecia deslocada, exalando uma mistura de arrogância juvenil e uma tensão mal disfarçada. Conforme a hora do embarque se aproximava, as despedidas finais foram trocadas. Alguns choraram, outros fizeram piadas. Mas no fundo de cada um deles a certeza compartilhada era a mesma: o Brasil seria, na melhor das hipóteses, uma piada. Atravessaram o portão de embarque e caminharam pelo Finger, a ponte que os levaria para dentro da aeronave. Do lado de fora, gigantes de metal estavam alinhados na pista, o ronco baixo de seus motores vibrando no ar. Os estudantes foram engolidos pela cabine do avião, um por um, como se fossem empurrados para um futuro incerto. Ao se sentarem e afivelarem os cintos, a aeronave começou a se mover lentamente. Mateu olhou pela janela e murmurou: "É um voo de menos de 3 horas. Tão perto e ainda assim parece um mundo tão distante e inferior." "É porque são nossos rivais, bobo." O vizinho barulhento que nunca se cala, respondeu Sofia com um sorriso irônico. Lucas conferiu o mapa de voo em seu tablet. "A distância geográfica é mínima, mas a distância cultural e de desenvolvimento é abissal", concluiu ele, com uma certeza que começava a vacilar. Isabela abriu seu caderno e começou a desenhar à vista da janela, a paisagem de Buenos Aires se tornando um borrão lá embaixo. "Quero ver com meus próprios olhos se a palavra caos é realmente a descrição correta", sussurrou ela para si mesma.
O avião acelerou na pista, e a força da gravidade pressionou todos contra seus assentos. A terra encolheu, e o Rio da Prata se estendeu como um tecido prateado. O céu na janela era de um azul infinito, e nos corações dos 4 jovens, uma inquietação simultânea começou a brotar. Ainda não era uma certeza, mas uma premonição, a sensação de que, para além da cortina de seus preconceitos, algo inesperado os aguardava. No momento em que a porta da aeronave se abriu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o que invadiu a cabine não foi uma onda de desordem, mas um ar quente e úmido carregado com a fragrância sutil de terra molhada e um dinamismo desconhecido. Ao se levantarem, a voz clara e acolhedora da comissária de bordo soou em um português suave, e os passageiros, sem pressa ou empurrões, começaram a pegar suas bagagens. Quando um homem mais velho teve dificuldade em alcançar sua mala no compartimento superior, um passageiro desconhecido ao lado, sem dizer uma palavra, assegurou para ele, enquanto a pessoa de trás dava um passo para trás, esperando pacientemente. Mateu franziu a testa, surpreso. Sem pressa, mas sem lentidão. Sem ordens, mas com cooperação. A sensação era estranha, um pequeno espinho em sua certeza. Ao avançarem pelo finger de vidro, o saguão do terminal se abriu diante deles. O piso branco brilhava como um espelho, refletindo a luz uniforme que caía do teto alto. As placas de sinalização eram claras, em português, inglês e, para sua surpresa, um espanhol impecável, com setas que pareciam absorver qualquer possibilidade de confusão. Sofia sussurrou impressionada. É tão movimentado, mas não é barulhento. É como se a própria organização do espaço estivesse falando no lugar do caos que eu esperava. A fila da imigração era longa, mas se movia com uma fluidez constante, como um rio calmo. O oficial da Polícia Federal os cumprimentou com um bem-vindos, hermanos, e um sorriso que não era forçado nem frio, apenas genuinamente acolhedor. Lucas, que havia ativado o cronômetro em seu celular por hábito, olhou para a tela, chocado. O fluxo é constante. Quase não há picos ou vales de espera. A capacidade de processamento em relação ao número de pessoas é estável e eficiente. Em sua mente, as colunas de números e probabilidades começaram a se rearranjar silenciosamente. Enquanto esperavam, Isabela notou um imenso painel de azulejos em uma das paredes, uma obra de arte abstrata com cores vibrantes que parecia pulsar com a energia do lugar. Não é uma decoração qualquer, pensou ela. É arte integrada ao cotidiano, mudando a respiração do espaço. Sem perceber, seu lápis começou a deslizar pela página de seu caderno, capturando as linhas e as cores. Na área de retirada de bagagens, pequenos avisos discretos no carrossel indicavam onde carrinhos de bebê deveriam ser posicionados para maior segurança. As letras eram pequenas, mas legíveis, as cores, sutis, mas visíveis. Mateu riu para si mesmo. No nosso aeroporto, os avisos gritam com você. Aqui eles sussurram, e seu corpo obedece antes mesmo que você perceba o porquê. Seu olhar vagou e pousou em um funcionário do aeroporto, vestido com um colete azul, que se aproximava de um casal de idosos que parecia perdido. Com um simples aceno de cabeça e poucas palavras, ele os guiou até o ponto de táxi. Não havia sido solicitado, mas a gentileza foi oferecida e recebida com naturalidade. Sofia piscou maravilhada. A hospitalidade não parece ser uma regra escrita. Funciona como uma, mas é orgânica. Como pode? Após passarem pela alfândega, um painel informativo detalhava todas as opções de transporte para a cidade, os horários dos ônibus executivos, as plataformas, o tempo de viagem e como comprar as passagens, tudo organizado em uma única tela, com o espanhol perfeitamente integrado. Lucas parou analisando o design da informação. A quantidade de dados é enorme, mas não cansa a mente. A hierarquia da informação e o fluxo do olhar estão perfeitamente alinhados. Isso não é só gentileza, é um cuidado sistematizado. Nesse momento, um pequeno robô autônomo passou silenciosamente ao lado deles. Em sua tela lia-se: "Posso ajudar?" Um turista próximo falou com ele em inglês e o robô, sem hesitar, respondeu e o guiou até o elevador mais próximo. Mateu pegou seu celular instintivamente. A tecnologia não está aqui para se exibir. Está aqui para servir, para reduzir a ansiedade humana. O foco é a pessoa, não a máquina. Em frente a uma casa de câmbio, Sofia observou a atendente. Mesmo com uma fila se formando atrás, ela não apressou o cliente que procurava notas em sua carteira. Havia uma pausa, um respeito pelo tempo do outro.
Em sua mente ela colocou a velocidade da competição e a velocidade da tranquilidade em uma balança. Qual delas tornava a sociedade mais funcional? Isabela notou uma linha branca fina como um fio pintada no chão do saguão de desembarque, separando sutilmente o fluxo de quem caminhava e quem estava parado. Ela desenhou a linha em seu caderno. O design não é sobre formas extravagantes, pensou. É sobre criar a forma do comportamento invisível. Seu traço, pela primeira vez na viagem, não tinha hesitação. O ar-condicionado do aeroporto deu lugar ao ar quente e pulsante de São Paulo quando as portas automáticas se abriram. A fila de táxis avançava em silêncio, os gestos dos organizadores eram mínimos, sem gritos ou apitos. Ninguém parecia apressado, mas o fluxo era contínuo. Mateus cerrou os lábios e respirou fundo. Este não é um país atrasado ou caótico. Pelo menos, este aeroporto não é. A forma da eficiência aqui é apenas diferente da que eu conheço. Sofia segurou a alça de sua mala e murmurou. Talvez aquilo em que pensávamos ser superiores era apenas uma pequena parte de uma régua de medir muito maior. Lucas olhou para o relógio e arregalou os olhos. O tempo desde o desembarque até aquele ponto havia sido menor do que suas projeções mais otimistas. Havia um fator que eu não incluí nos meus cálculos, pensou. O fator humano. Isabela olhou para o céu, para a luz que se filtrava através das nuvens finas. Não precisa ser grandioso para tocar a alma. Existe beleza na simplicidade. A expressão choque silencioso se formou em sua mente. Antes de seguir para o ônibus, Mateu olhou para trás uma última vez para o saguão. O chão polido, as setas claras, os avisos discretos, a gentileza que não era excessiva. Cada elemento sozinho não significava muito, mas juntos eles compunham uma visão de mundo. Em algum lugar profundo, ele sentiu uma pequena derrota. Não que tivesse perdido para o Brasil, mas talvez a batalha fosse contra seus próprios preconceitos. Enquanto desciam a escada rolante em direção à plataforma do ônibus executivo, os quatro trocaram um olhar silencioso. Nenhuma palavra era necessária. O primeiro impacto não fora uma explosão de fogos de artifício, mas um tremor de terra silencioso e profundo. E ele havia apenas começado. Seguindo as indicações claras do aeroporto, eles chegaram à plataforma onde um ônibus moderno, com um design aerodinâmico em azul e prata, os aguardava. O logotipo da companhia brilhava sutilmente, e os quatro pararam por um momento surpresos. "Este é o ônibus que vai para a cidade?" perguntou Mateu meio cético. "A aparência é tão moderna quanto a dos nossos melhores ônibus de longa distância." Lucas, com seu olhar analítico, já examinava os detalhes. Pneus novos, lataria impecável, janelas panorâmicas. A manutenção parece ser de alto nível. As portas se abriram com um silvo suave, revelando um interior impecável. O ar-condicionado criava um ambiente agradável, e as poltronas de couro, espaçosas, estavam dispostas em uma configuração que privilegiava o conforto. Havia tomadas USB em cada assento, Wi-Fi gratuito e uma pequena mesa dobrável. "Podemos carregar o celular no ônibus", exclamou Sofia, uma mistura de surpresa e admiração em sua voz. Na Argentina, mesmo serviços mais caros raramente ofereciam esse nível de conveniência. Isabela ficou encantada com o tamanho das janelas. Elas transformavam a paisagem que passava em uma tela de cinema em movimento. "Eles estão incorporando a própria jornada ao design", murmurou ela, pegando seu caderno e começando a esboçar a harmonia entre as linhas do assento e o enquadramento da janela. O ônibus partiu com uma suavidade impressionante. Não havia solavancos nem ruídos excessivos. A sensação de aceleração silenciosa fez Mateu se calar. Em sua cabeça a frase "o Brasil é atrasado" começava a perder seu significado, a se dissolver como açúcar na água. Um funcionário de uniforme passou pelo corredor, verificando os bilhetes com um scanner de mão. Sua postura era profissional, mas não intimidante. Ele ofereceu um sorriso rápido e boa viagem. Lucas observou-o atentamente. Eficiente, mas não frio. É um equilíbrio curioso. Logo, um anúncio foi feito pelo sistema de som, primeiro em português, depois em inglês e, para o espanto dos quatro, em um espanhol claro e sem sotaque. Até espanhol. Sofia não conseguiu esconder sua surpresa. "Eu sei que há muitos turistas, mas essa atenção aos detalhes é impressionante." Lucas analisou friamente, mas sua voz traía um tom de respeito. "É uma decisão de negócios inteligente para maximizar a satisfação do cliente, mas a execução é perfeita."
À medida que o ônibus entrava nas rodovias que levavam à cidade, a paisagem se transformava. Eles viram complexos industriais modernos, bairros residenciais bem cuidados e, ao longe, a selva de arranha-céus de São Paulo. As estradas eram bem pavimentadas e o trânsito, embora intenso, fluía de maneira organizada. Por que tudo é tão limpo? Perguntou Mateu, quase para si mesmo. Eu esperava ver mais caos, mais sujeira. O guia dizia que os brasileiros têm um forte senso de comunidade, de não querer incomodar os outros, respondeu Sofia, lendo um trecho em seu celular. Não incomodar. Que conceito interessante. Mateu refletiu sobre a palavra. Em Buenos Aires a competição era a norma, a ideia de se impor, de passar na frente, era quase uma virtude. Ali, parecia que uma força contrária estava em ação, uma força de cooperação silenciosa. O silêncio dentro do ônibus era quebrado apenas pelo som do motor e pelo leve ruído do lápis de Isabela no papel. Ao redor deles, outros passageiros liam, trabalhavam em seus laptops ou simplesmente descansavam. Ninguém falava alto ao telefone, ninguém ouvia música sem fones de ouvido. A diversidade de pessoas se dissolvia em um respeito mútuo pelo espaço compartilhado. Na Argentina, alguém já estaria gritando no celular, comentou Sofia com um sorriso irônico. Lucas assentiu. Aqui todos agem como membros de um coletivo, mesmo sem se conhecerem. E o mais incrível é que isso parece ser natural para eles. A imagem deles refletida na janela do ônibus parecia um pouco rígida, deslocada naquela tranquilidade em movimento. Mas os quatro já não viam essa diferença com desdém, e sim com uma curiosidade crescente. Quando o ônibus começou a se aproximar do seu destino, próximo à Avenida Paulista, Mateu olhou para a imensidão da cidade e disse, eu disse que o Brasil era atrasado, mas, este não é o tipo de atraso que eu conhecia. Existe outra forma de progresso aqui. Os outros três assentiram em silêncio. No som baixo e constante do motor do ônibus, um novo ritmo começava a pulsar em seus corações, um sinal de que a mudança de percepção já estava bem encaminhada. O ônibus executivo os deixou em uma rua arborizada, a poucos quarteirões de seu destino. Ao dobrarem a esquina e pisarem na Avenida Paulista, o coração de São Paulo, o mundo pareceu explodir em um turbilhão de som, cor e movimento. A escala era avassaladora. Arranha-céus de vidro e aço se erguiam como gigantes, suas fachadas refletindo o céu nublado. Telões de LED gigantes piscavam anúncios coloridos, competindo com a luz do dia. O ar vibrava com o som de buzinas, sirenes, o ritmo de um pandeiro de um artista de rua e o zumbido de milhares de conversas se sobrepondo. Que barulho! Exclamou Sofia, instintivamente cobrindo os ouvidos. Não é muito diferente do centro de Buenos Aires, retrucou Mateu, tentando manter sua pose de superioridade. Mas à medida que se aproximavam de um dos cruzamentos mais movimentados, suas expressões mudaram. O semáforo para pedestres ficou verde, e de todas as direções, uma massa humana começou a se mover. Eram centenas, talvez milhares de pessoas, atravessando a rua ao mesmo tempo. Executivos de terno, estudantes de mochila, entregadores de bicicleta, turistas com câmeras. A primeira reação de Mateu foi de pânico. Isso vai ser um desastre. Um empurra-empurra generalizado. Mas o desastre não aconteceu. A multidão fluía. Como um cardume de peixes ou um bando de pássaros, as pessoas se moviam juntas, desviando umas das outras com uma intuição quase coreografada. Ninguém se esbarrava com força, ninguém gritava. Havia um ritmo, uma ginga coletiva, o entendimento tácito de espaço e movimento. Isso é impossível, gaguejou Mateu, paralisado na calçada. Lucas, o analista, tentava processar a cena. Eles estão todos ajustando suas velocidades e trajetórias em tempo real. Não há um líder, não há regras visíveis, mas o sistema funciona. É um caos. Organizado. É organicamente eficiente. Sofia arregalou os olhos, as mãos agora ao lado do corpo. Na Cali, Florida, isso seria uma batalha campal. Aqui parece uma dança. Como eles fazem isso? As pessoas passavam por eles, algumas olhando para o celular, outras conversando animadamente, outras simplesmente imersas em seus próprios pensamentos. E mesmo assim o fluxo não parava, não engarrafava. Ninguém parecia estressado ou irritado com a multidão. Parecia que a energia da massa humana não era um obstáculo, mas o próprio combustível que movia a cidade. Isabela já tinha seu caderno aberto, seus dedos voando sobre o papel. Isso é arte.
É uma performance. Cada indivíduo é um pincel, e juntos eles estão pintando um quadro em movimento. A ordem não vem de regras impostas, ela nasce da própria cultura do respeito mútuo. No meio daquele furacão de pessoas, sons e imagens, os 4 sentiram seus corações acelerarem. Era um choque, mas não de repulsa. Era um choque de admiração. Não é competição, murmurou Mateu, sua voz quase inaudível. É harmonia. O sinal ficou vermelho novamente, e a multidão parou nas calçadas com a mesma fluidez com que havia se movido. Por um breve instante, um silêncio relativo caiu sobre o cruzamento, quebrado apenas pelo som dos carros. Naquela pausa, os 4 viram a força de um acordo invisível, um contrato social não escrito. Sofia se virou para Mateu, seus olhos brilhando. Nós passamos a vida toda dizendo que somos mais organizados, mais civilizados. Olhe para isto. O que você acha agora? Mateu não conseguiu responder. As palavras de arrogância haviam se perdido em sua garganta, engolidas pela magnitude do que ele estava testemunhando. Quando o sinal abriu novamente, a dança humana recomeçou. Mas a cada pulso, a cada onda de pessoas, a beleza daquela desordem funcional se tornava mais clara. É a respiração da cidade, disse Isabela, sem tirar os olhos de seu desenho. Eu nunca soube que a ordem podia ser tão viva, tão bonita. Quando finalmente conseguiram atravessar a avenida, Mateu parou do outro lado e respirou fundo, como se tivesse emergido de um mergulho. O Brasil não é atrasado, disse ele com uma convicção que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Nós é que não sabíamos de nada. Existe uma força aqui, uma força completamente diferente da nossa. Lucas assentiu, guardando seu celular. O princípio de não incomodar o outro, que vimos no aeroporto, aqui é elevado a um nível macro. É o que permite que milhões de pessoas coexistam neste espaço. É uma eficiência que não se pode medir com números. Isabela fechou seu caderno, abraçando-o contra o peito. A Avenida Paulista não é só um ponto turístico. É um lugar que materializa as regras invisíveis que governam as relações humanas neste país. Pela primeira vez, um sentimento genuíno e inabalável brotou no peito dos 4, a certeza de que valeu a pena ter vindo ao Brasil. Depois da imersão na modernidade pulsante de São Paulo, a viagem os levou para um Brasil completamente diferente. Um voo doméstico curto e eficiente, outra surpresa para eles, os transportou para Salvador, na Bahia. Ao saírem do aeroporto, foram recebidos por um bafo de ar quente e salgado, impregnado com o cheiro de dendê e maresia. A energia era outra, mais lenta, mais rítmica, mais ancestral. Quando o transfer os deixou na entrada do Pelourinho, o centro histórico de Salvador, eles sentiram como se tivessem atravessado um portal no tempo. O concreto e o vidro de São Paulo deram lugar a ruas de paralelepípedos, ladeiras sinuosas e casarões coloniais pintados em todas as cores do arco-íris, azul celeste, amarelo ouro, rosa choque, verde esmeralda. Nossa, parece um cenário de filme, sussurrou Sofia, seus olhos percorrendo as fachadas ornamentadas e as sacadas de ferro forjado. Mateu, que esperava encontrar ruínas mal conservadas, ficou em silêncio, impressionado pela vitalidade do lugar. É como o nosso caminito em La Boca, mas vivo, não é só para turistas. As pessoas moram aqui, a vida acontece aqui. Ao começarem a caminhar, foram envolvidos por uma sinfonia de sons. De uma praça próxima vinha a batida poderosa e contagiante dos tambores do Olodum, um som que não apenas se ouvia, mas se sentia vibrando no peito. Em uma roda formada em outra esquina, jovens praticavam capoeira, seus movimentos fluidos e acrobáticos uma mistura de dança, luta e brincadeira. O cheiro que vinha das barracas das baianas era irresistível, acarajé fritando no azeite de dendê, um aroma denso e exótico que os fez salivar. Isso é incrível! Exclamou Isabela, que mal conseguia decidir para onde olhar primeiro. Seu caderno de desenho parecia pequeno demais para capturar toda a vida que explodia ao seu redor. Eles se aproximaram de uma das baianas, uma mulher imponente vestida de branco, com colares coloridos e um sorriso que iluminava seu rosto. Ela explicou com uma paciência e um orgulho contagiantes, o que era cada comida, a história por trás de cada ingrediente. A hospitalidade não era um serviço, era uma oferta, um convite para compartilhar sua cultura. Lucas, sempre o observador, notou a complexidade da cena. Isto não é subdesenvolvimento. É uma cultura riquíssima e complexa que foi preservada e que continua evoluindo. A história aqui não está trancada em um museu.
ela está pulsando nas ruas. Eles entraram em uma pequena loja de artesanato. O dono, um senhor de cabelos brancos e pele enrugada pelo sol, mostrou a eles suas esculturas em madeira. Com uma paixão que transbordava em seus olhos, ele explicou o significado de cada orixá, a conexão de seu trabalho com a religião e a ancestralidade africana. Não era apenas um vendedor, era um guardião de histórias. Sofia, que antes havia desdenhado da cultura brasileira como cafona, sentia o rosto corar de vergonha. Eu achava que cultura era ter óperas e teatros como Colón. Mas isso é a alma de um povo expressa em cada cor, cada som, cada sabor. É tão profundo. Eles pararam para assistir à roda de capoeira. O som do berimbau, o canto em coro, a energia dos jogadores. Mateu ficou hipnotizado. Nós temos o tango, que é sobre paixão e melancolia. Isso aqui é sobre liberdade, sobre resistência, sobre alegria. É uma força da natureza. O sol da tarde começava a baixar, pintando o céu de laranja e dourado e fazendo as cores dos casarões vibrarem ainda mais. Sentados em um degrau de pedra provando um acarajé pela primeira vez, os quatro se olharam. A arrogância havia desaparecido completamente, substituída por um sentimento de humildade e admiração. Eu pensei que o Brasil era só carnaval, disse Sofia. Mas o carnaval é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira festa está acontecendo todos os dias, em cada esquina. Isabela, com o caderno cheio de esboços, concordou. A beleza aqui não é planejada, não é simétrica. Ela nasce da mistura da história, da dor e da alegria. É uma beleza humana. O Pelourinho havia desferido outro golpe certeiro em seus preconceitos. Mostrou a eles que a riqueza de um país não se mede apenas por seus arranha-céus ou por sua economia, mas pela profundidade e pela vitalidade de sua alma. A exploração cultural continuou através do paladar. Guiados pela recomendação de um local, eles entraram em um pequeno restaurante familiar em uma rua tranquila de Salvador, um lugar especializado em um prato que, para eles, era apenas um nome exótico, feijoada. O ambiente era simples mas acolhedor, com mesas de madeira, toalhas de chita coloridas e um aroma delicioso que pairava no ar, uma mistura de feijão, carnes e temperos. Cheira bem, admitiu Mateu, que geralmente preferia a elegância de um bom bife de chorizo. Uma senhora sorridente, a dona do restaurante, veio atendê-los. Ela não apenas anotou o pedido, mas fez questão de explicar a história do prato, de como ele nasceu nas senzalas, da criatividade dos escravos em transformar as partes menos nobres do porco em uma refeição rica e saborosa. Feijoada não é só comida, meus filhos. É história, é resistência, disse ela com um brilho nos olhos. Quando o prato chegou à mesa foi uma festa para os sentidos. A feijoada, escura e fumegante em uma cumbuca de barro, vinha acompanhada de arroz branco soltinho, couve refogada no alho, farofa dourada e crocante e rodelas de laranja. Quanta comida! Exclamou Lucas, acostumado a porções mais contidas. A lógica aqui não é a da economia, é a da abundância, da partilha. Mateu pegou a primeira colherada hesitante. O sabor que explodiu em sua boca era complexo, profundo e reconfortante. Era salgado, defumado, rico, tudo ao mesmo tempo. Nossa, é incrível. É simples, mas tem tantas camadas de sabor. Sofia, que provou a mistura de todos os acompanhamentos, fechou os olhos por um momento. Não é uma comida para se comer com pressa. É uma experiência. Cada elemento tem uma textura e um sabor que complementa o outro. É genial. Lucas, o pragmático, analisava a refeição de outra forma. É nutricionalmente completo. Proteínas, carboidratos, vitaminas. A sabedoria popular criou uma refeição perfeitamente balanceada. A definição de eficiência precisa ser revista. Isabela estava fascinada pela apresentação, pela harmonia das cores no prato. O preto do feijão, o branco do arroz, o verde da couve, o amarelo da farofa e o laranja da laranja. Até a comida aqui é uma obra de arte. Não é a arte minimalista e refinada que eu estava acostumada a admirar, mas uma arte da terra, cheia de vida e de alma. Enquanto comiam, o restaurante se encheu de risadas de outras mesas, de conversas animadas. Era um ambiente comunitário, feliz. Eles perceberam que a refeição não era apenas sobre nutrir o corpo, mas sobre reunir as pessoas, sobre celebrar. Ao final, quando Sofia tentou deixar uma gorjeta generosa na mesa, a dona do restaurante se aproximou e com um sorriso gentil, recusou. Sua satisfação é o meu pagamento, querida. Voltem sempre. Os quatro ficaram sem palavras por um instante.
O serviço não é uma transação financeira? Sussurrou Sofia. Mateu balançou a cabeça, pensativo. Na Argentina, tudo tem um preço. O serviço, a atenção. Aqui parece que eles fazem as coisas de coração, porque gostam de fazer. É outra mentalidade. Eles saíram do restaurante sob o céu estrelado da Bahia, com a barriga cheia e o coração aquecido. O vento da noite trazia o som distante de um violão. A nossa culinária é forte, intensa, disse Mateu. Mas a do Brasil, parece que ela abraça você. Sofia riu. Eles acreditam nos ingredientes, na simplicidade que se torna complexa. Nós complicamos para dar sabor, eles simplificam para revelar o sabor que já existe. Lucas fez uma anotação em seu celular. Eficiência também pode ser a maximização da satisfação e do bem-estar, não apenas do lucro. Esta refeição foi um estudo de caso. Isabela olhou para as luzes amareladas dos postes iluminando as ruas de pedra. Eu achava que a arte precisava chocar, provocar. Mas a feijoada me ensinou que a arte também pode acolher, pode confortar. É a beleza do cotidiano. A feijoada não havia sido apenas uma refeição. Tinha sido uma lição sobre história, cultura e uma forma diferente de entender o que realmente significa ser rico. No dia seguinte, de volta ao cenário urbano de São Paulo, eles decidiram explorar uma feira de rua em um bairro residencial. O caos era diferente da Avenida Paulista, mais localizado, mais humano. Barracas de frutas, legumes e pastéis se alinhavam na rua, e o ar estava impregnado com os gritos dos feirantes anunciando seus produtos e o cheiro de pastel frito. Em meio à multidão que se acotovelava, um momento singular se desenrolou, tão rápido e tão sutil que quase passou despercebido. Uma senhora idosa com as mãos trêmulas deixou escapar sua sacola de compras. Laranjas, tomates e cebolas rolaram pelo asfalto, se espalhando sob os pés apressados da multidão. Antes que qualquer um dos quatro pudesse sequer pensar em ajudar, um garoto que não devia ter mais de 16 anos, de skate e fones de ouvido, parou bruscamente. Sem hesitar, ele saltou do skate, agachou-se e começou a juntar as compras espalhadas. Outras pessoas, ao verem a cena, pararam e ajudaram, formando um pequeno círculo de solidariedade em meio ao fluxo constante. Em menos de um minuto, tudo estava de volta na sacola. O garoto a entregou para a senhora, deu um sorriso, disse um "tamo junto, vó". E com a mesma naturalidade com que parou, subiu em seu skate e desapareceu na multidão. Não houve aplausos, não houve agradecimentos exagerados. Foi um ato realizado com a normalidade de quem amarra os sapatos. Os quatro argentinos ficaram paralisados, testemunhando a cena em silêncio. Mateu engoliu em seco. Ninguém estava olhando. Não havia recompensa. Ele simplesmente fez. Sofia levou a mão ao coração, profundamente comovida. Em Buenos Aires, talvez as pessoas passassem por cima, com medo de se atrasar, ou talvez alguém ajudasse esperando um obrigado efusivo. Mas ele foi tão natural. Como respirar. Lucas tentava processar o evento através de sua lógica. Não é um comportamento racional do ponto de vista do autointeresse. Não há ganho pessoal. Mas, se pensarmos no ganho coletivo, esses pequenos atos são a cola que mantém a sociedade unida em meio a tanto caos aparente. É o que permite que o sistema funcione sem regras rígidas. Isabela, com os olhos marejados, guardou seu caderno de desenho. Havia momentos que nenhuma linha poderia capturar. Foi o momento mais bonito que eu vi até agora. Mais bonito que qualquer obra de arte. Foi a beleza da bondade humana em sua forma mais pura. A senhora idosa seguiu seu caminho, e a feira voltou ao seu ritmo normal, como se nada tivesse acontecido. Mas para os quatro, aquele pequeno incidente foi uma epifania. A gentileza aqui não é um evento especial, sussurrou Lucas. É parte do sistema operacional. Sofia concordou. Não é algo que eles fazem, é algo que eles são, ponto. Mateu olhou para o seu próprio peito, sentindo uma pontada de autocrítica. Nós passamos tanto tempo competindo, tentando ser melhores que os outros, que talvez tenhamos nos esquecido de como ser bons uns para os outros. Isabela, por fim, encontrou as palavras. Essas pequenas gentilezas são a verdadeira riqueza deste país. É o que eu quero aprender a desenhar. Não as pessoas ou os lugares, mas os laços invisíveis entre elas. O sol da tarde iluminava a feira, e as cores das frutas pareciam mais vivas, os sons mais alegres. O impacto daquele momento foi mais forte do que a grandiosidade da Avenida Paulista, ou a história do Pelourinho.
Era a peça final do quebra-cabeça, a revelação de que a ordem do Brasil não estava em suas leis ou em sua infraestrutura, mas no coração de seu povo. E essa descoberta mudaria a forma como eles viriam não apenas o Brasil, mas a si mesmos para sempre. Na última noite da viagem, os 4 estavam reunidos no quarto do hotel. A janela emoldurava a paisagem noturna de São Paulo, um mar de luzes que se estendia até o horizonte, com o som distante dos carros criando uma trilha sonora constante. Os últimos dias haviam sido um turbilhão de imagens, sons e emoções que agora decantavam em seus corações. Mateu estava sentado na beirada da cama, a cabeça entre as mãos. Eu não consigo acreditar, disse ele, sua voz baixa. Eu cheguei aqui, tão convencido de que o Brasil era um país atrasado, um caos sem solução. E agora? Agora tudo que eu quero é aprender com eles. Ele olhou para a cidade lá fora. Aquela ordem que eu vi na Paulista, a cooperação silenciosa no meio da multidão. Como podemos levar isso para Buenos Aires? Eu ia estudar relações internacionais, mas agora eu quero estudar sociologia urbana. Quero entender como a cultura molda uma cidade. Como a gentileza pode ser uma infraestrutura. Sofia, sentada à escrivaninha, sorriu com melancolia. E eu, que disse que aqui não havia cultura refinada. Sinto tanta vergonha. Ela olhou para um pequeno berimbau que comprará em Salvador. A riqueza cultural que eu vi no Pelourinho, a hospitalidade no restaurante, me fez perceber o quão superficial era o meu conceito de cultura. Eu preciso voltar. Mas da próxima vez eu virei falando português. Quero conversar com as pessoas, ouvir suas histórias sem um tradutor. Lucas estava com seu laptop aberto, mas não olhava para a tela. Um novo arquivo estava criado com o nome Projeto Brasil. Eu sempre busquei a eficiência nos números, nos algoritmos. Mas o que eu vi aqui foi uma eficiência que não pode ser quantificada. A cultura do não incomodar. A solidariedade espontânea. Isso move a sociedade de uma forma que nenhum sistema planejado consegue. Meu TCC será sobre isso. Vou tentar criar um modelo que explique a eficiência do afeto. Sua voz, normalmente fria e analítica, estava carregada de uma paixão recém-descoberta. Isabela estava sentada no chão, rodeada por seus desenhos. O traço estava diferente, mais solto, mais vivo. Eu vim procurar arte e a encontrei. Mas não nos museus. Eu a encontrei no prato de feijoada, no sorriso da baiana, na gentileza do garoto na feira, na dança da multidão na Paulista. A arte aqui não está pendurada na parede, ela é vivida todos os dias. Ela pegou um esboço do Pelourinho. Eu não quero mais ir para a Europa. Eu quero fazer um intercâmbio aqui. Quero aprender a desenhar a vida. Eles se olharam, e um silêncio cúmplice preencheu o quarto. Não era o silêncio da decepção, mas o silêncio reverente de quem acaba de descobrir um novo mundo. Lembram do que dissemos antes de vir? Perguntou Mateu com um sorriso irônico. Que o Brasil era um tédio. Eu lembro, respondeu Sofia rindo. E eu disse que era ineficiente, acrescentou Lucas balançando a cabeça. E eu disse que não tinha arte, completou Isabela. Uma gargalhada coletiva e libertadora ecoou pelo quarto. Era o som de preconceito se quebrando, o som de mente se abrindo. Eles não estavam rindo do Brasil, mas de si mesmos, de sua própria ignorância. Lá fora, a cidade de São Paulo pulsava com sua energia inesgotável. Sofia olhou para as luzes e fez uma promessa silenciosa: eu vou voltar. Lucas digitou furiosamente em seu teclado, o rosto iluminado pela tela e pela determinação. Eu vou provar que existe uma lógica no coração. Isabela fechou os olhos, sentindo o ritmo da cidade. Eu preciso pintar essa energia. E Mateu cerrou os punhos com uma nova clareza, ordem e gentileza. Vou dedicar minha vida a entender essa força. Seus destinos haviam sido alterados. O país que eles desprezavam havia se tornado, em poucos dias, a bússola que apontava para o futuro de cada um deles. A manhã no aeroporto de Guarulhos estava fria, mas o sol que entrava pelas imensas janelas de vidro trazia uma luz branca e esperançosa. Na pista, os aviões deslizavam e decolavam em uma cadência rítmica e hipnotizante. Observando a cena, os 4 empurravam suas malas em direção ao balcão de check-in, um sentimento agridoce crescendo em seus peitos. Já vamos embora, de verdade? Murmurou Sofia, ajeitando o cachecol. Parece que ficamos meses aqui, não apenas alguns dias, respondeu Mateu com um sorriso cansado. A pessoa que eu era antes desta viagem parece alguém de um passado distante.
Enquanto se dirigiam ao controle de segurança, seus olhos captaram uma cena familiar. Um funcionário do aeroporto guiando com gentileza uma criança estrangeira que parecia ter se perdido dos pais, levando-a pelo braço até o portão correto. O funcionário se despediu com um leve aceno de cabeça e se afastou. Aquele pequeno ato ressoou profundamente neles. Até o último minuto, sussurrou Lucas. A gentileza é o padrão. Este país não é feito só de tecnologia ou concreto. A base de tudo é o coração das pessoas. Isabela abraçou seu caderno de desenho com força. É isso. É essa a essência. Sentados no portão de embarque, um silêncio confortável se instalou entre eles. Lá fora, na pista, as luzes de orientação piscavam em azul e verde, e os funcionários de solo acenavam para os aviões que partiam. Cada gesto parecia parte de um ritual belo e preciso. Mateus soltou um longo suspiro. Nós rimos do Brasil antes de vir, dissemos que eles eram atrasados. Mas agora eu vejo, talvez os atrasados fossemos nós. Sofia assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu nunca imaginei que o país que eu achava entediante se tornaria o país que mudaria a minha vida. Lucas abriu seu laptop e adicionou uma última nota. A cultura do não incomodar, do cuidado com o outro, fortalece a sociedade de uma forma que eu nunca imaginei. Isso será o núcleo da minha pesquisa. Isabela olhou pela janela, fazendo uma promessa silenciosa. Eu vou voltar, e vou pintar esta luz, esta gentileza, este silêncio que fala tanto. O anúncio do embarque soou, e as pessoas começaram a formar uma fila ordeira. Os 4 se levantaram e, com os passaportes em mãos, deram uma última olhada para o saguão do aeroporto. O Brasil não foi só um destino de viagem, disse Sofia. Foi uma bússola que nos mostrou um novo norte. Dentro do avião, afundados em suas poltronas, eles sentiram um leve tremor quando os motores foram acionados. Uma certeza vibrava dentro de cada um deles: eles voltariam. Suas vidas, de alguma forma, não estariam completas se não voltassem. A aeronave acelerou e decolou, deixando para trás o solo brasileiro. Nos corações dos 4 jovens, a tristeza da partida se misturava com a força de uma nova e inabalável determinação. De volta à sala de aula do Colégio San Martín, em Buenos Aires, a tarde caía fria e cinzenta. O cenário era o mesmo de semanas atrás. As mesmas carteiras, o mesmo quadro negro, as mesmas paredes de pedra. Mas para Mateus, Sofia, Lucas e Isabela, o tempo que fluía em seus corações já não era o mesmo. O professor Vargas explicava uma nova matéria, sua voz ecoando na sala, mas as mentes dos 4 estavam em outro lugar. Em seus ouvidos ainda ressoavam os sons do Brasil, a batida dos tambores do Pelourinho, o zumbido da Avenida Paulista, a música suave do português. Mateus de repente se virou para os amigos. Lembram o que dissemos antes de ir? Atrasados, caóticos, ineficientes. Sofia assentiu, com um sorriso de autocrítica. E eu, que disse que a cultura deles era cafona. Quando ouvi os tambores em Salvador, senti meu coração bater junto. Não pude negar a força daquilo. Lucas, sério, complementou. Eu zombei da ineficiência. Mas a fluidez da multidão em São Paulo, a gentileza no aeroporto. Aquilo é a própria eficiência. Uma eficiência movida não por números, mas por humanidade. Descobri uma nova definição para a palavra. Isabela abriu seu caderno sobre a mesa, mostrando os desenhos aos amigos. O traço era mais ousado, as cores mais vibrantes. E eu, que disse que não havia arte no Brasil? A maior arte que encontrei não estava em um museu. Estava na beleza dos gestos cotidianos, na gentileza de um estranho, na apresentação de um prato de comida. Um silêncio caiu sobre eles, um silêncio preenchido por uma compreensão mútua. Eles riram não com zombaria, mas com a alegria de quem compartilha uma grande descoberta. Enquanto o giz do professor Vargas deslizava pelo quadro, Mateus pensou, o nosso preconceito era o que nos mantinha atrasados. Sofia olhou pela janela, lembrando-se do calor de Salvador. O caos que eu temia era, na verdade, a mais pura expressão da vida. Lucas escreveu em seu caderno, em letras grandes, a frase não incomodar. Esta simples ideia, pensou, é a base que sustenta uma nação inteira. E Isabela, na última página de seu caderno, desenhou um pequeno sol e escreveu ao lado, o cotidiano é a mais sublime das artes. O Brasil me ensinou a ver. Quando o sinal tocou anunciando o fim da aula, algo se conectou dentro deles.
Todas as experiências, a ordem na Paulista, a história no Pelourinho, a hospitalidade no restaurante, a gentileza na feira, não eram eventos isolados. Estavam todos ligados por um fio invisível. A verdadeira força do Brasil reside na alma generosa e criativa de seu povo. Eles haviam partido com palavras de desprezo, mas a viagem silenciosamente havia respondido a cada uma delas. O preconceito se desfez e em seu lugar foi gravada uma nova admiração, um profundo respeito e uma determinação que definiria seus futuros. De volta à sua sala em Buenos Aires, os quatro já não olhavam para o mapa com rivalidade. O Brasil não era mais o vizinho barulhento e distante. Para eles havia se tornado uma inspiração, uma luz que os guiaria em suas próprias jornadas. O que você achou desta jornada de transformação? Deixe seus comentários e opiniões abaixo, eles são muito importantes para nós. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. E se gostou, compartilhe com seus amigos. Seu apoio é fundamental. Muito obrigado por assistir até o final.